Já deixa filmando. Deixa aparecer meu dedo na frente da câmera. Você corta depois. Feliz sábado a todos. Rapaz, fui privilegiado agora, hein? Dueto assim, maravilhoso. Deus abençoe, viu? Muito bom. E assim, quando eu vi os dois subirem aqui, eu gosto dessa música, né? Essa música eu já ouvi algumas vezes e eu falei, será que é a perfeita por poder? Eu imaginei, porque o irmão Luiz canta bastante o hino músicas do Nadson, né? Inclusive, para mim, ele é o Nadson Portugal do Monte Alegre, né? E aí, quando começou a música, aí eu já conhecia a música, né? Então, Deus seja louvado, muito bom, viu? E aqui nós temos, antes de nós entrarmos no tema de hoje, vamos ter uma palavra de oração para que Deus prepare o nosso coração para recebermos a sua palavra. Senhor Deus e bom Pai, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. Agradecemos pelo Teu perfeito poder que foi entoado aqui no louvor. Que esse poder possa ser transformador na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito possa falar no nosso coração nesses 10 dias de oração. Que esses 10 dias de oração se transformem em 365 dias de oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se está funcionando. Eu tenho que ligar, né? O sonoplasta falou para mim, ó, você tem que ligar. Eu vim aqui na frente e esqueci de ligar. Você vê como funciona isso aí? Isso vai agora. Eu acho que realmente não adiantou tanto ter ligado aqui. Qualquer coisa, estou apertando os botões certos aqui. Qualquer coisa você passa. Se não for, ou troca a pilha, né? Mas nós vamos. O título de hoje, você que ainda não leu a apostila, não sei se você já leu a apostila de hoje. Quem está participando desses dias de oração aqui? Levanta a mão. Amém. Muito bom. Quando a igreja ora em conjunto, é muito perigoso você ficar de fora, viu? Porque vocês lembram que no Pentecostes, quando a igreja orou junto, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Então é necessário que toda a igreja se una em oração. Porque só assim o poder de Deus ele estará disponível para a igreja. Não tem isso assim, eu vou orar só eu aqui e o Espírito Santo vai descer só sobre mim. Não, o Espírito Santo ele vai descer sobre a igreja. E quando o Espírito Santo desceu, a igreja estava unida em oração. E o tema de hoje, se o irmão puder passar para o próximo slide, por favor. Vencendo no juízo investigativo. Então, quando você se deparar com a sua apostila, você vai ter esse mesmo tema do sermão. Porém, a apostila dos 10 dias de oração ela vai ter uma abordagem diferente. Então, o sermão aqui ele não vai substituir a sua leitura da apostila. Tá bom? Então, você que não leu a sua apostila, obrigado, Bruno. Aê, agora foi. Então, eu vou dizer que você precisa ler também. Ok? Então, qual é o verso que nós vamos meditar hoje? 1 Coríntios 4, verso 5, que diz o quê? Vamos ler a igreja toda? Se todo mundo consegue enxergar aí no telão? Sim, então vamos ler todo mundo junto. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. 1
1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. A doutrina do juízo investigativo é uma das doutrinas mais importantes da nossa igreja. E quando você repara nos críticos da nossa igreja, você percebe que é uma das doutrinas mais atacadas. Porque alguns dizem até que é a espinha dorsal do adventismo, a espinha, a nossa coluna aqui, a espinha, sem a gente não se movimenta, a gente não anda. E essa doutrina ela nasceu após uma grande decepção, onde Guilherme Miller ele fez os cálculos corretos, só que a conclusão dele foi o evento errado. Então, a partir dali houve uma divisão dentro daquelas pessoas milleritas, né? Mas houve um povo que falou: não, o Miller ele acertou nos cálculos, só que ele se equivocou a respeito do evento. Guilherme Miller achou que a purificação do santuário era a volta de Jesus. Ele achou que o santuário que seria purificado era a terra. Mas José Bates, Ellen White, Tiago White continuaram estudando para perceber onde é que erramos. E eles chegaram à conclusão, estudando o santuário terrestre e chegando à conclusão de que há um santuário celestial, eles chegaram à conclusão de que o santuário que seria purificado seria o santuário celestial. E a partir daí começou a surgir o adventismo, baseado aí uma das suas primeiras crenças, a crença no juízo investigativo. E a introdução desse sermão, ela faz um breve resumo do que é essa doutrina, que é uma doutrina que muitos adventistas não conhecem ainda, que precisam conhecer, porque é a base de tudo que nós acreditamos hoje. E aí algumas pessoas podem falar: ué, mas Deus sabe de tudo, por que tem um juiz investigativo? Vai investigar o quê? Ele não sabe de tudo? E aqui na realidade nós entendemos, é só um breve resumo, tá, dessa crença, de que Deus ele não está querendo saber de algo, Ele está querendo ser transparente no seu juízo investigativo. Os anjos estão observando a gente. Ele não precisa necessariamente, mas ele escolhe ser transparente para mostrar para os anjos e depois para nós que o juízo dele é justo. Detalhe, não precisa fazer isso, mas ele faz. Isso nos faz admirar ainda mais e adorar ainda mais o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, ali. Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Vamos dizer o caso de Sodoma e Gomorra. O que Deus falou que ia fazer? Eu vou descer lá, né? Desceu Jesus, mais 2 anjos, para ver o que estava acontecendo com a cidade. Mas por que eles desceram se Deus já sabia? Porque Ele queria tornar aquele processo transparente. Inclusive, em um diálogo com Abraão ali, Abraão: mas se tiver 50, se tiver 45 justos lá, você vai destruir. E aí, depois daquela oração ali, não chegou a 10 o número de justos. E ali é um exemplo de juízo investigativo. Deus desce até a terra para ver o que estava acontecendo, para dar transparência ao ser humano. Olha só, para não ter que o diabo também ataque Deus. O principal ataque do diabo para com Deus é qual? Que Deus é injusto. Porque sua lei precisa de ser guardada. Então, através dessa transparência do juízo, Deus fala: não, é mentira do diabo. Tanto que nos 1000 anos, os salvos vão julgar. E aí você vai ver lá, que Deus me livre e guarde, mas vocês olham lá nos 1000 anos e vê lá: nossa, mas o Paulo pregava na igreja, cantava na igreja, nasceu na igreja, tinha um canal no YouTube, só que ele não está aqui. Aí Deus vai falar: olha lá, e os salvos vão consultar. É só uma ilustração, tá? Eu não desejo isso para a minha vida, não. Espero que vocês também não desejem isso.
e nem para a vida de ninguém aqui. Você fala, o Paulo se perdeu porque ele vivia uma vida dupla. Ele era uma coisa na igreja e ele era uma pessoa totalmente perversa fora da igreja. Ele pregava lá bonitinho, mas o que acontece? Ele batia na esposa. Raquel, não estou querendo dizer que ele não vai ter. Assim dizendo. Ele era uma pessoa totalmente abusiva no seu relacionamento, tratava as pessoas mal no seu trabalho. Então, por isso aqui, Paulo não aceitou a minha graça na vida dele. Por isso ele não está aqui hoje. Então, o juízo investigativo, ele tem essa base aí. E nós vamos falar de um outro tipo de juízo hoje. O juízo, ele pertence a quem? A quem pertence o juízo? Vocês estão muito tímidos, viu? Não tenha vergonha de errar, não. O juízo pertence a Deus. Aqui a gente vê nos slides ali, né? O conteúdo são os livros abertos de Daniel 7, 9 a 14. Então, para quem diz que o juízo investigativo é uma doutrina baseada em Ellen White, desconhece o adventismo. E você vê que tem muita gente por aí na internet falando isso, tá? Os adventistas acreditam no juízo investigativo por causa de Ellen White. Eita, você até apagou a tela ali, então o telão ficou irritado agora. Mas a gente tem uma base bíblica a respeito de juízo investigativo. E o conteúdo dos livros que são abertos antes da vinda de Jesus, eles serão ali o meio pelo qual Jesus vai fazer esse juízo investigativo. E a gente já explicou que o juiz não tem intenção de informar a Deus, porque Deus ele já sabe de tudo. Ele já sabia que ele está aqui pregando para vocês. E saber que você está hoje na igreja de Pirituba me assistindo aqui. Aqui a gente já explicou também, né? A transparência que mostra que Deus é justo e verdadeiro. E a igreja não está livre da entrada de lobos vorazes que querem destruir a obra de Deus. E Paulo lutou contra eles. Então aqui a gente já entra na questão do âmbito da igreja. A igreja, ela tem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. E o que diz aqui? O apóstolo Paulo, a gente inclusive vai ler alguns textos daqui a pouco. O apóstolo Paulo nos lembra de que Deus quem destruirá as pessoas que são falsos cristãos, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente fala, não vou mais na igreja, porque na igreja tem pessoas que são muito perversas, muito ruins, mas não é você que vai fazer esse tipo de julgamento, e não é com a sua saída que a igreja vai melhorar. Quando a gente tem um problema, a gente tem que ver a solução, né? Agora, não tem lógica alguma eu perceber que a igreja tem problemas, eu falo, eu vou sair da igreja, isso vai resolver algum? Isso vai te dar uma coisa, vai te dar outro problema. Vocês estão fora da igreja, né? O que julga é o Senhor. Será que eu tenho texto aqui? Não. Então vamos abrir a palavra de Deus aqui, para a gente ler esses dois textos aí. 1 Coríntios 3,19 e 1 Coríntios 4, verso 1. Que vai embasar o que eu estou falando aqui, né? Vocês não têm que acreditar no que eu estou falando, vocês têm que ver a base do que eu estou dizendo aqui. Vocês precisam me questionar, ok? Quem julga é Deus porque eu estou falando? Não, porque a palavra de Deus está falando. Então a gente vai provar aqui pela Bíblia que quem julga é o Senhor. 1 Coríntios 3,19 nós vamos ler, e vamos também ler 1 Coríntios 4, verso 1. Que diz assim: pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. Agora vamos lá para o 4, verso 1. Para alguns vai estar na mesma página, tá? Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Por que o ser humano ele não pode julgar como Deus? Porque a nossa sabedoria é loucura para Deus. Olha só, não é
você possa se achar muito sábio, Deus olha para você e Deus olha para mim e fala: isso é loucura? O que é isso? E é engraçado que eu me lembro de uma experiência quando a gente estudava no ensino fundamental. Eu já estava ali perto da 8ª série. E aí eu voltava e ia de van escolar, né, para a escola. E a van ela pegava crianças de outras escolas. E tinha uma criança que ela era da pré-escola. E ela começou a conversar comigo, porque ela estava da 8ª série. Você deve imaginar que é um abismo gigantesco para você dialogar. Não tem como você dialogar de igual por igual. E aquela menininha olhou para mim e ela falou assim: seu cabeça de piscina. Eu fiquei pensando: mas o que é um cabeça de piscina? Isso é doideira. É um pequeno paralelo do que Deus ele vê na nossa sabedoria. É loucura. O que está falando? Por isso que nós não podemos julgar como Deus. Ok? Só que somos encarregados de explicar os mistérios de Deus. Não está em nós. Deus revela para nós. Apesar da nossa sabedoria humana ser loucura, quando estamos revestidos pelo Espírito de Deus, nós temos autoridade para falar da sua verdade. Amém? Mas eu, Paulo, se eu não fosse imbuído do Espírito de Deus, e eu espero alcançar essa misericórdia hoje aqui, eu ia falar só loucuras aqui, só besteiras, porque de mim mesmo é isso que eu posso produzir de melhor: loucura, bobagem, besteira. E aqui, quando nós lemos o livro de 1 Coríntios e também o livro de 2 Coríntios, nós vemos que a igreja passava por diversos problemas, que se a gente comparar talvez com a igreja hoje, há algumas semelhanças aqui. A igreja de Coríntios, por exemplo, ela era composta por trabalhadores pobres, migrantes, né, que vinham de outros países, escravos. O que havia naquela igreja? O que havia naquela região que a igreja estava? Era um lugar onde tinha muita imoralidade sexual, de todos os tipos. Havia tráfico humano. Ali era um viveiro de vícios. As pessoas paravam ali para esbanhar. Era um carnaval todos os dias do ano. A pessoa queria curtir, o soldado vinha da guerra, estava cansado, queria encher a cara, parava lá em Corinto. Queria sair com as mulheres, parava lá em Corinto. E a igreja ela tinha que lutar contra isso. Fora que existiam problemas dentro da sua própria igreja. Dentro da própria igreja de Corinto tinha um homem que ele estava saindo com a própria madrasta, a mulher do pai dele. Tanto que se vocês lerem a carta, eu aconselho vocês lerem 1 e 2 Coríntios depois, vocês vão ver que o negócio não era brincadeira não. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, ele tinha uma lição para aquela igreja, que pode ser aplicada para a lição da igreja nos nossos dias. 1 Coríntios 3, 1 a 17, nós vamos ler 1 Coríntios 3, 1 a 17 agora. Deixa eu passar aqui. Eles tinham problema com facções também, né? É algo que precisa ser dito. Uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Paulo. E o que acontece? Esse tipo de facção faz muito mal para a igreja, porque todos nós estamos em prol de quem? De Jesus. Por exemplo, muitos estudiosos afirmam que o Apolo ele tinha uma oratória melhor que o apóstolo Paulo. Ou seja, ela era mais bonito de ouvir Apolo pregando do que o próprio apóstolo Paulo. E é por isso, não, Paulo prega melhor que Paulo. Eu sou de Apolo, outro não, mas o Paulo, ele foi quem fundou essa igreja. Então eu sou do apóstolo Paulo, não importa que Apolo pregue bem e bonito. E aí ficou esse conflito. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele explica, que eu acho que a gente vai explicar isso no verso que nós vamos ler agora, tá? 1 Coríntios 3, 1 a 17, isso mesmo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo,
ou fossem criancinhas em Cristo. Pessoas que fazem isso são imaturos espirituais. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, olha o que eu falei aqui, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Você vê com os partidos políticos aí, eu sou do partido A, eu sou do partido B. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, tá? Aqui lá de fora eu vi. Não tem gente da igreja que fica quebrando o pau por causa de um partido político na internet, viu? Isso é um segredo aqui entre nós. Acho que são visitas aí, me desculpe, tá? Mas acontece às vezes, entendeu? É algo que a gente precisa melhorar. Tá bom? Fazem o quê? Como pessoas do mundo. Aí no verso 5 fala, afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Estamos todos em pé de igualdade. Eu vou tomar a obra de Deus para mim? Quem sou eu? Eles tiveram muita sabedoria. Os dois tiveram muita sabedoria. Porque se um dos dois levasse para si o ego, ia destruir a obra de Deus. Uma tentação semelhante foi João Batista que passou. Quando os discípulos de João Batista chegaram nele lá e falaram assim, olha, ô João, você está vendo esse Jesus aí? Está todo mundo deixando de seguir você e seguindo ele lá, ó. Está batizando as pessoas lá. O que João Batista falou? Importa que quem cresça, importa que ele cresça e eu diminua. Isso é uma grande lição. João Batista foi tentado ali. Ele podia ter ficado com o seu ego frágil, porque aparentemente um novo pregador estava surgindo, mais habilidoso do que ele. E nós, como líderes, temos que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que surja uma pessoa que pregue melhor do que eu, que louve melhor do que eu, esteticamente falando, mas isso não pode ser motivo para eu tentar boicotar aquela pessoa, tentar diminuir aquela pessoa, brigar com aquela pessoa, porque cada um tem o seu dom à medida que o Espírito Santo concedeu. Você vai questionar o Espírito Santo? Não, né? Então, é algo assim que devemos colaborar. Então, continuando a leitura aqui, o apóstolo Paulo fala no verso 6: eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi quem? Foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Essa igreja aqui, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Quem fundou essa igreja? Tem muitos irmãos que nem estão vivos mais hoje aqui. Tem alguns que estão vivos, permanecem aqui. Faz sentido começar a ter brigas falando assim, não, olha, vou dizer o seguinte, eu sou da pessoa que fundou a igreja. O Paulo não, Paulo, ele, apesar de ter nascido da igreja, não ajudou a fundar essa igreja. Começa a ter uma briga, eu sou de Paulo, eu sou do outro lá, eu sou do pastor Ilho Burigata, que já faleceu inclusive, né? Não faz sentido, porque a obra é uma só. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Qual é o alicerce da igreja de Deus, irmãos? É Jesus Cristo. Não sou eu. Por mais eficiente que seja o meu trabalho, por mais alto cargo que eu possa estar fazendo parte, eu não sou o alicerce da igreja de Cristo. É Jesus. Isso é um dos textos, inclusive, que contraria um pouco da crença dos nossos queridos irmãos católicos, né? Que eles baseiam ali, eles falam que a pedra era Pedro, né? E aqui diz, não pode lançar o alicerce, só Jesus.
Então não adianta assim, eu discordo da Igreja Católica porque lá eles colocam ali o Papa como se fosse um alicerce ali, mas eu estou querendo fazer esse mesmo papel. É algo contraditório, né? Verso 12: aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Olha só, então qual que é o problema que estava passando a igreja aqui? Problema de divisão, né? Como a gente acabou explicando aqui. Alguns estavam a favor de Paulo, outros estavam a favor de Apolo. E aqui Paulo deixa muito claro que Paulo e Apolo são colaboradores de Deus, mas não são donos da igreja. Então, o fato de eu ser mais cristão do que mais tempo cristão do que alguém, por exemplo, eu tenho 30 anos de adventismo e tivemos a moça aqui que se batizou, né, a sobrinha do Rodrigo. Ela se batizou há pouco tempo. Aí eu começo a me achar melhor do que ela, porque ela batizou agora e eu nasci dentro da igreja. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Todos nós somos colaboradores. Não importa se você só entregou um livro durante o conflito para alguém e se a outra pessoa deu o estudo bíblico. Aí foi o pastor lá e deu um apelo para ele batizar. Quem é mais importante? A pessoa que entregou o livro, a pessoa que deu o estudo bíblico ou o pastor que fez o apelo? Quem é mais importante? Quem? Todos. Os três. E os três são dirigidos por Deus. E o apóstolo Paulo, com esse argumento, ele não abre brecha para esse tipo de disputa. Paulo foi o fundador, o Apolo regou com as suas pregações. E esse texto era sem dúvida uma advertência contra os líderes de Corinto, que estavam levando uma liderança que criava dissensão entre os irmãos. Vamos aqui acompanhar um slide. Deus nos convida a não defendermos esses homens e mulheres, mas a lembrá-los de que eles devem se submeter e trabalhar como Senhor da igreja. Todos têm que estar submetidos ao Senhor da igreja. Okay? Aqui nós vemos 1 Coríntios 4, verso 2 a 5, que fala para você não julgar antes do tempo. Aqui no texto fala algo muito importante que envolve tanto a igreja quanto a liderança da igreja. E aqui não vai dizer o que, como a gente tem que lidar com isso. A igreja não tem problemas? Tem problemas. Os seus líderes têm problemas? Tem problemas. Como a gente lidar com isso? E aqui se resume nessa frase: não julgue antes do tempo. A gente vai poder entender um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, tá bom? 1 Coríntios 4, verso 2 a 5. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, não vai precisar provavelmente mudar de página, né? De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante, mas minha consciência está limpa. Mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. O apóstolo Paulo, como líder, ele foi muito criticado aqui. Inclusive as duas cartas de Corinto, o apóstolo Paulo ele também fala sobre o ministério de como Deus o chamou. E o apóstolo Paulo pensava o que como líder?
pouco importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que Deus pensa. Um verdadeiro líder, embora ele está ali para assistir as pessoas, para dar uma assistência, o primeiro lugar que ele faz é para a glória de Deus e não para seres humanos. Se eu for basear a minha liderança unicamente no que as pessoas acham, eu vou ficar doido, porque vai ter pessoa que pensa de um jeito e vai ter pessoa que pensa de outro. Eu vou ficar igual uma barata tonta para lá e para cá. Então o apóstolo Paulo ele tem essa consciência limpa, mas apesar disso ele tinha a sua humildade. É o Senhor quem me avaliará e decidirá. Então, o que acontece no problema do julgamento aqui? Existe essa questão do não julgueis hoje em dia, né? Que é uma questão muito complexa, que envolve diversas discussões ali. O próprio apóstolo Paulo aqui, ele fala para não julgar antes do tempo. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando você lê as cartas aos Coríntios, ele fala, por exemplo, que esse rapaz aí que você tem no começo do sermão tinha que ser entregue a Satanás. E agora? Não parece que tem uma contradição aqui? O mesmo apóstolo Paulo, que fala para não julgar antes do tempo, ele começa a dar bronca aqui em geral na igreja. Como eu posso harmonizar isso? Será que a Bíblia se contradiz entre si mesma? Ou será que o apóstolo Paulo está ficando meio doido? Olha, de um lado ele fala, não julga, do outro lado você vê aqui no texto ele descendo a lenha. No que a igreja tem que melhorar. A gente vai entender aqui no decorrer da mensagem, tá bom? Só para vocês ficarem aí com um ar de curiosidade. O que será que vai acontecer? Então eles não tinham um relato completo da vida do apóstolo. E considerando que eles estavam divididos em facções que homenageavam certos líderes em detrimento de outros, é claro que eles teriam começado a julgar o trabalho de Paulo. Então, o primeiro erro que os crentes ali de Corinto cometeram, eles julgaram o apóstolo Paulo sem saber o relato completo da vida dele. E isso é um problema muito grande, meus irmãos. Eu fazer julgamento sobre uma pessoa se eu não sei o contexto. É a mesma coisa de ver o irmão da igreja lá dentro do bar, eu levo uma comissão dizendo que ele estava bebendo, mas ele estava entregando o livro do grande conflito para o cara ali. Percebe a importância do contexto? A gente vai entender essa diferença que vai ficar mais clara ainda. Eles começaram a julgar o trabalho de Paulo, né? Paulo declara a sua inocência e se sente em paz, porque quem o julga é o Senhor, e não os que ouvem a carta aos Coríntios. Então o apóstolo Paulo está com a consciência tranquila de que aquelas acusações contra ele eram falsas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí, né, irmãos? A gente às vezes acredita, a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Só porque o irmão falou mal do outro, eu tomo aquilo como verdade, sem consultar a fonte primária. Não é isso que fazem os adventistas hoje? Falam um monte de mentiras da nossa igreja. E tem gente que nunca colocou o pé por um minuto dentro da nossa igreja, mas acha que é um especialista em dizer que o adventismo é seita. Nunca assistiu um culto aqui. Mas nós, como membros da igreja, também temos que tomar esse cuidado. Ser adventista não me blinda de ter julgamentos errados e precipitados. Vamos aqui no próximo slide. O nosso conhecimento atual, ele é o quê? É limitado. Então assim, a gente não vai poder julgar alguém como Deus julga. Em primeiro lugar, você conhece o coração daquela pessoa que está perto de você? Você consegue entrar até saber o que aquela pessoa está pensando em todos os detalhes? Não. Quando o profeta Samuel, ele foi escolher um rei para Israel, ele era profeta, hein? Olha como o ser humano pode se enganar. Não importa o seu status. Ele olhou para quem e pensou que ia ser rei? Pessoal do Monte Bíblia, não chegou nesse verbo, mas deve saber, né? Quem ele pensou que ia ser rei? Ele pensou que ia ser Davi o rei? Não. Ele pensou que ia ser Eliabe, o filho mais velho. Por quê? Ele era mais bonito, era mais forte,
parecer ser mais capaz. Mas o que Deus falou para Samuel? Não é esse que eu escolhi. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? O exterior. Vocês veem o Paulo de terno e gravata aqui na frente, mas vocês não veem o Paulo no seu dia a dia. Vocês não sabem dos meus pontos fortes e pontos fracos. Por isso que vocês são incapazes de me julgar, seja pelo bem, seja pelo mal. Seja dizer, o Paulo é um exemplo de cristão, seja o Paulo é um mau caráter e falso profeta. Vamos para o próximo slide aqui. Peraí. Isso também, como diz aí, tem a ver com o que acontece internamente no coração de outras pessoas. Mas Paulo disse que chegará um dia em que Deus manifestará o que ninguém sabe e tornará publicamente conhecidas as intenções do coração. Então você pode enganar todo mundo aqui. Vamos dizer que você seja um mestre na manipulação e que vocês consigam fazer com que manipular uma multidão a pensar mal contra uma pessoa inocente. Leia esse texto aqui. As intenções do coração do homem serão públicas no dia do seu juízo. Por isso que nós não precisamos nos preocupar em tomar esse papel de Deus. Porque esse juízo completo só Deus pode fazer. Qual é a base desse juízo? Romanos 2, 12 a 16. A lei de Deus, bem como o ato de examinar as obras daqueles homens e mulheres, cujo veredito foi contrário e eles foram condenados. Então, aqui nós chegamos à conclusão. Algumas coisas que Paulo era acusado, né? Ele foi acusado só porque ele mudou seus planos de viagem, né? Falaram que o apóstolo Paulo não tinha credenciais apropriadas para o ministério. Um dos motivos é porque ele não foi um dos 12 que estavam com Jesus. Acusaram Paulo de não aceitar a hospitalidade dos coríntios por amar mais os macedônios. Então, assim, algumas acusações ali que fizeram contra o apóstolo Paulo. Mas os cristãos devem julgar. Você lembra da contradição que eu citei aqui, né? O apóstolo Paulo fala, não julgue antes do tempo, mas ao mesmo tempo, se você olhar para o livro de Coríntios, você vê o apóstolo Paulo dizendo, olha lá, esse irmão que está sendo com a madrasta aí, entrega a Satanás. E Mileu e Fileto tem um linguajar que corrói como câncer. Esses são entregues a Satanás. E agora? Nós cristãos, nós podemos julgar questões espirituais. 1 Coríntios 2,15, 1 Coríntios 12, 29. Agora, 1 Coríntios 2,15, que está mais perto aqui da gente. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então, assim, a questão de avaliar a condição espiritual da igreja, você pode fazer isso? Pode. Você pode avaliar se algo é errado ou certo? Pode. Tem demandas que precisam de sentença, por exemplo, né? 1 Coríntios 6, verso 5, diz o seguinte: digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, o irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Um dos problemas que aconteciam naquela época era o irmão processando o outro. Imagina aqui que começa um processar o outro aqui. Eu processo o Paulo ali, o Paulo fica com raiva de mim e me processa de volta. E aí, depois o Luiz fica com raiva porque eu processei o Paulo e vai lá e me processa também. Só que a igreja não pode julgar essas questões. Por isso que existe a comissão da igreja. Por isso que existe a liderança eclesiástica da igreja. Porque, em certo sentido, é dada a autoridade de julgar. Certo? As ações individuais suas e dos outros. Suas primeiro, tá? A gente só quer avaliar dos outros. E é como Jesus fala, a gente tem uma trave no olho e quer julgar o cisco do irmão. O que acontece?
O meu pecado, ele pode fazer eu ter uma visão distorcida até sobre o pecado do outro. Então, se eu não me trato, quem sou eu para querer tratar o outro? Pode um doente tratar do outro? Não pode, né? Então a gente precisa ter sabedoria no julgar. As profecias devem ser julgadas. 1 Coríntios 14, 29. Se eu começar a chegar aqui e dar umas profecias, tem até aquele caso da Babi do Brasil aí, né? Que falou que Jesus, o arrebatamento vai acontecer entre 7 e 10 anos, eu acho, né? Você que tem base bíblica, se julgou a profecia dela? Não, é mentira, por quê? Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E outra, o arrebatamento secreto não é bíblico. Mas você vai dizer que a Babi vai para o inferno? Você pode dizer isso? Porque esse julgamento compete a quem? A Deus. Deus ele pode julgar à vontade. Nós, quando vamos julgar, a gente tem que ter muita cautela. Porque, primeiro, a gente pode agir como a igreja de Corinto, que vai julgar Paulo sem saber detalhes sobre a vida e o ministério dele. Então a gente pode se enganar. Então a gente tem que ter muita cautela ao avaliar as coisas. A gente tem que ter muita cautela, muita sabedoria de Deus. E outra, a gente não, no nosso julgamento, não está inserido a capacidade de saber que aquele irmão vai para o céu ou não. Não tem essa capacidade. Então eu posso chegar para o Paulo e falar: Paulo, olha, pô amigo, não foi legal o que você fez e tal. Fala para o Paulo, é parceiro, né? Não é só uma ilustração. Agora eu não posso chegar no Paulo e falar: você está sujeito ao fogo do inferno. Não estou dizendo isso, não posso, mas eu posso alertar com amor que o Paulo está errado. Agora sim, tem dois extremos aí. Tem pessoas que querem atirar para todo lado, esquecem do seu próprio erro. A pessoa vê ele em todo mundo, menos nela. Existe outro extremo que se alguém falar, chamar a atenção dele e falar: não julguei. Oh, irmão, o que você está fazendo aqui é errado. Não julguei. A gente está assim, está na moda isso, viu? Se você falar que certos tipos de casamento não se enquadram no padrão bíblico, heterossexual e monogâmico, qual que é a resposta de muitos para ele? Você está julgando? Pode ser feliz. Você é um fariseu? Mas eu não tenho autoridade de dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem esses problemas, eu não posso ver o futuro e dizer se ela está no céu ou não. Não tenho essa autoridade. Mas eu posso apontar: olha, isso é errado. Biblicamente isso é errado. Então você não pode ser um franco atirador, que sai atirando para todo lado, sem saber o contexto de nada, não reconhecer os seus próprios pecados. E você também não pode ser um liberal assim: não tem problema não, irmão, não vou julgar o irmão não, tá? Não, você está nessa vida aí, fica tranquilo, Jesus vai te salvar. Dá um beijinho na testa, tchauzinho. Não dá. Imagina se João Batista vivesse nos dias de hoje, hein? Você é cancelado por todo mundo aí. Ainda bem que ele viveu arrancar a cabeça dele naquela época, né? Imagina o que teriam feito com ele hoje. Mas devemos julgar com reserva. Mas na segunda vinda de Cristo nós vamos ter acesso aos registros pelos quais os ímpios foram julgados e achados culpados. Nós, seres humanos, somos impacientes e queremos que as coisas se solucionem ou aconteçam instantaneamente. É o cristão miojo. Ele ora para Deus hoje e quer a sua oração respondida daqui a um minuto. Não dá certo isso, né? Por mais que a gente possa apontar os erros, pregar contra o pecado, só Deus ele vai poder dar a solução concreta. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar, tá? A gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente tem que pregar a verdade. Como o outro vai reagir é problema de quem? Problema dele. Bom? Os tempos de Deus são diferentes do nosso. Então, o juízo divino ele será perfeito e completo. Vamos aqui então, vamos seguindo. Então aqui a gente já falou sobre isso. Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Devemos pedir a Deus em oração que primeiro tire a fígula do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Mateus 7, verso 5. Olha só que interessante, né?
Já expliquei sobre isso. Opa! Então, e para terminar, eu gostaria de ler 2 textos bíblicos para equilibrar um pouco essa questão do julgamento, né? Para embasar até um pouco do que eu falei sobre o cristão. É hábito ao cristão julgar? Sim, mas não como Deus julga. Nosso julgamento é limitado. Nós temos que ter cautela ao falar das coisas. Temos que ter sabedoria de Deus. Mas eu não quero falar por mim, eu quero embasar o que eu estou falando aqui em 2 textos bíblicos que a gente pode ler para encerrar a mensagem dessa manhã. Colossenses 4, verso 6. Um pouquinho para frente de Coríntios aí. Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Tá? Colossenses 4, verso 6. Diz assim: que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Resposta certa é o que? É ser assertivo. Jesus era. Jesus sabia dizer, pegava ali no meio da pessoa, né? E nós precisamos ter isso. Pedir para Deus, para que Deus nos dê a resposta certa. Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, agora eu posso conversar com o irmão que está fazendo algo que precisa de uma abordagem um pouquinho mais, não posso dizer, mais firme. Isso não quer dizer que o outro irmão que eu vou ajudar ele vai precisar dessa abordagem. Às vezes ele vai precisar de uma abordagem um pouco mais suave. E quando eu digo firme, não é ser ignorante, estúpido, né? Mas existem, cada pessoa está num contexto. Entendeu? Cada pessoa está num contexto. Então, assim, por exemplo, se a gente quer avaliar algo, mas a gente não tem todos os fatos suficientes para avaliar essa questão, é melhor a gente se calar. Porque a gente está correndo o risco de estar dizendo falso testemunho a respeito dos nossos irmãos. Então, o cristão pode julgar? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A gente precisa ser cauteloso. Primeiro, por quê? Eu também erro e meu telhado é de vidro. Não preciso abordar como eu gostaria que me abordasse se eu tivesse errado. Segundo, eu não sou Deus. Então, às vezes o ser humano tem essa ânsia de julgar, né? E na ânsia de julgar, tem gente que caça pessoas, inclusive os caçadores, não é caçadores de recompensa, é caçadores de disciplina, né? Quem que eu vou disciplinar dessa vez na igreja? Não visitam ninguém. Quando a pessoa mais precisa, não está lá. Mas quando a pessoa comete um erro, vai estar ali. Ô irmão, vamos disciplinar? Está certo isso? Não está certo. Está erradíssimo. A gente precisa fazer o possível para restaurar as pessoas em nosso meio e não para colocá-las na nossa fogueira da heresia. E agora o último texto que eu gostaria de ler com vocês, 2 Timóteo 4,2. Fala mais uma vez sobre a questão de julgar. Colossenses, Tessalonicenses, aí vem 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. A gente que está em uma posição que a gente precisa julgar as coisas, é uma responsabilidade tão imensa. Uma responsabilidade tão imensa que se a gente julgar erradamente, Deus vai cobrar de nós. Então, eu acho que nem deveria ser considerado um privilégio. Deveria ser considerado uma responsabilidade muito grande. O próprio Jesus ele foi crucificado por quê? Porque as autoridades religiosas de sua época fizeram um julgamento errado. E no julgamento errado eles desaprovaram o próprio Jesus. Acho que se Jesus pisasse hoje, muitos de nós rejeitaríamos ele, porque a gente tem concepções na nossa cabeça que estão erradas sobre quem é Jesus de verdade. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não.
corrija. O cristão pode corrigir, tá? Não vai, não julguei, não. Corrija, repreenda, também coragem, né? Com o quê? Paciência e bom ensino. Há o jeito certo de dizer que algo é errado. Primeiro você precisa ter um bom ensino, baseado na palavra de Deus. Não adianta você falar que a pessoa está errada e tirar as coisas da sua cabeça. E você vai precisar ter paciência. Às vezes a gente é muito apressado em condenar as pessoas, sendo que assim, todos nós estamos em um estágio espiritual que precisa ser melhorado. Poxa, eu tenho 40, 50 anos de igreja, eu quero que a pessoa que se batizou ontem tem que ter o mesmo nível de conhecimento que o meu. Isso não é justo. Eu não estou sendo justo. Então que possamos ter sabedoria. E a conclusão do que nós aprendemos aqui é que a igreja de Corinto era uma igreja dividida em facções que se agrupavam em torno de líderes. Os membros de Corinto pensavam que pertenciam a esses líderes, quando na realidade pertenciam a quem? A igreja. O juízo desses líderes, assim como o juízo humano entre os crentes, deve ser deixado nas mãos de Deus. No momento oportuno, quando no milênio os salvos tiverem acesso aos livros que foram a base do juízo, poderemos entender o que não compreenderemos, o que não compreendemos hoje. Você vê tudo está interligado. As facções estão conectadas a um falso juízo. Julgaram a igreja errado, julgaram o apóstolo Paulo errado. Estava totalmente fora do padrão. E aí o que acontece? Com base nesses juízos errados, se criam facções dentro da igreja. Isso não é da vontade de Deus. Então Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa, que escuta os seus pensamentos. Então, quando a gente for avaliar algo de errado, vamos nos lembrar disso. Cuidado, tenha cautela. Às vezes o que você está vendo é só a ponta do iceberg. E vocês sabiam que a maior parte do iceberg está no fundo do mar. Então tenha muito cuidado, muito tato e sabedoria. E só Deus ele pode julgar como ninguém julga. Sigamos melhor o conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar para não sermos julgados. Peçamos a Deus em oração que tire primeiro a viga do nosso próprio olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso olho. Que tenhamos o equilíbrio que Deus nos quer dar. Amém. Que não possamos nos omitir em situações que precisamos dizer a verdade, mas que também não sejamos injustos ao avaliar a vida das pessoas, a conduta das pessoas. Que seja feito com muita oração, com muita unção do Espírito Santo, para que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho de Deus. Então essa é a mensagem dessa manhã. Vamos ter mais uma mensagem musical e que nesse momento você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que naquele grande dia do juízo nós estejamos de pé e possamos levar muitas outras pessoas para os pés de Jesus. Amém?
pecar contra ti, quero tanto te servir. Retira de mim toda acusação, todo jugo, toda escravidão. Senhor, eu quero nascer de ti, muda tudo em mim. Senhor Jesus, vim aqui pra te buscar. Não aguento mais sofrer, ser escravo do meu ser. Senhor Jesus, tenho que desabafar. Tenho feito tantas coisas que não quero praticar. Retira de mim o que me faz infeliz. Põe teu Espírito no meu coração. Me livra, Senhor, de pecar contra ti. Quero tanto te servir. Retira de mim toda acusação, todo jugo, toda escravidão. Senhor, eu quero nascer de ti, muda tudo em mim. Retira de mim o que me faz infeliz. Põe teu Espírito no meu coração. Me livra, Senhor, de pecar contra ti. Quero tanto te servir. Retira de mim toda acusação, todo jugo, toda escravidão. Senhor, eu quero nascer de ti, muda tudo em mim. Amém, Senhor Jesus. Peço à igreja que se levante para que nós possamos orar. Enquanto eu estava cantando, né, esse louvor, retira de mim, o propósito da igreja é realmente a gente se apoiar um ao outro. E eu vejo que a gente precisa proporcionar um ambiente que as pessoas possam ser mais vulneráveis. As pessoas, elas não conseguem ser vulneráveis e procurar a ajuda do irmão com o erro que ela está enfrentando, porque ela tem medo de ser condenada. E é aí que a pessoa, ela afunda ainda mais. Então as pessoas, elas precisam olhar em nós e ver pessoas que elas possam sentir a vontade de ser vulneráveis. Ela vai ver em nós pessoas que, claro, vai exortar, vai corrigir, mas que também vai acolher. Também vai abraçar e falar: não, olha, você aqui em São Paulo estando sozinho, não vou abandonar você. Por esse motivo, muitas pessoas deixam as fileiras da igreja, porque elas não se sentem à vontade de serem vulneráveis. Elas falam: se eu ser vulnerável, se eu chegar no irmão e compartilhar essa debilidade que eu tenho, poxa, esse irmão ele vai falar um monte para mim, ele vai me excluir, ele não vai mais nem olhar para mim, ele vai sair espalhando para as outras pessoas. Então nós, como igreja, precisamos repensar isso. Amém? Que Deus retire de nós tudo que for bom.
Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Sua presença. O Senhor que julga as nossas ações, as nossas intenções. O Senhor que sabe dos erros contra os quais nós lutamos. O Senhor sabe o nosso passado. O Senhor nos vê como ninguém vê, Pai. O Senhor nos vê por completo. Então pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, tanto para lidar com os nossos erros, quanto com os erros das outras pessoas ao nosso redor. Que nossa igreja seja unida, sem facções, sem divisões baseadas em líderes humanos, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Nos livre, Pai, do julgamento errado, Pai. Nos livre de dizer falso testemunho contra as outras pessoas. Nos dê a sabedoria para o que tiver que ser analisado, Pai, ser analisado com sabedoria, com dependência de Ti, com cautela, para que nós não cometamos injustiça contra as pessoas, Pai. Amém. Tire a trave do nosso olho, Pai, para que possamos ajudar a tirar o cisco do olho do irmão que também precisa de ajuda. Nos torne, Pai, pessoas mais espirituais, sábias, que as pessoas possam confiar em nós ao ponto de expor as suas vulnerabilidades, sem terem o receio de serem vítimas de um preconceito. Nos ajude também, Pai, a sermos firmes quando for necessário, firmes em amor, que a nossa vontade venha a se alinhar de tal forma com a do Senhor, que mesmo quando abordarmos uma situação delicada, Pai, que seja de uma tal forma a trazer essa pessoa para mais perto de nós e não para longe, mais perto de Ti. E no mais, Pai, as coisas que nós não conseguimos mudar, os destinos que nós não conseguimos enxergar, colocamos nas Tuas mãos, Pai, porque o Senhor julga como ninguém. Então, pedimos que o Senhor nos dê a Sua graça para que no dia do juízo final possamos estar de pé. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos. Temos o louvor final aqui. Orem pelos seus amigos lá, convide eles para vir para a igreja, tá bom?